O Paulo gosta de perambular pelos corredores do supermercado quase a esmo. Não como quem procura alguma coisa específica, mas como quem está prestes a ser descoberto por algum dos produtos da prateleira. Como se a lata de ervilha pudesse subitamente se maravilhar com a sua presença diante dela. Para um observador externo, a sua figura parada diante dos enlatados pode sugerir um consumidor atento e cioso das suas obrigações. Conferir o prazo de validade, fazer um escrutínio detalhado da lista de ingredientes, verificar o aspecto geral do produto. Mas a verdade é que o Paulo está absorto, com a mente completamente sequestrada por uma torrente de pensamentos simultâneos e desconexos, frases aleatórias e vozes dissonantes. A mente típica de uma pessoa que mora sozinha, especialmente numa cidade como São Paulo. Numa voz quase inaudível, ele repete para si mesmo: essa cidade acabou e ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Sem nenhuma motivação específica, ele deposita de volta a lata de ervilha sobre a prateleira e sem qualquer conexão entre o seu braço e algum tipo de vontade ou desejo particular, ele pega um dos vidros de palmito alojados na última prateleira, a mais alta de todas. Se palmito é uma comida de velho e os velhos diminuem de estatura à medida em que ficam velhos, como eles conseguem pegar esses vidros lá no alto? Elaborou, sem muito entusiasmo. Se fosse ele a organizar as prateleiras do supermercado, certamente a disposição dos produtos seria diferente. Talvez, em vez de separar as mercadorias por categoria, ele separasse por refeição do dia, produtos para o café da manhã, para almoço e jantar. Mas isso deixaria de fora todo o setor de limpeza e higiene pessoal. Ponderou. Além de criar uma situação delicada com as outras refeições do dia, como lanche e ceia. Aliás, alguém ainda ceia? Indaga ele, contemplando com fascínio o anacronismo. Talvez melhor seria, em vez de mudar as categorias, mudar a logística da compra e principalmente a da venda. Por exemplo, na sua gestão particular de supermercados, os quiosques com degustação seriam completamente banidos. Um dos grandes terrores do Paulo
ser abordado por uma daquelas vendedoras com a bandeja da nova torradinha, com o novo patezinho e a nova geleinha. Para ele, ser abordado sem consentimento é a maior das agressões, independente da circunstância. Uma violação de uma lei básica, elementar, que se ele pudesse, responderia com uma penalidade severa e educativa, de preferência que envolvesse punição física, se o castigo pudesse ser público, melhor ainda. É preciso ressaltar que o conceito de ser abordado, no caso do Paulo, é muito mais vasto e subjetivo do que é para a maioria das pessoas. Ser observado com atenção, por exemplo, é uma forma de ser abordado. Receber um olhar direto é uma forma de ser abordado. O olhar direto é sempre um enorme constrangimento, uma forma de vilipêndio. Uma vez a Jasmine, a sua amiga da faculdade, que hoje trabalha num café hipster, brincou de imaginar como seria se as partes do corpo humano estivessem em outras posições. As brincadeiras da Jasmine são sempre assim, um pouco fora de tom e constrangedoras. Para ela, o ânus, por exemplo, seria bem mais fácil de limpar se estivesse numa das axilas, mas, ao mesmo tempo, isso transformaria o sexo anal num terrível exercício de contorcionismo. Sem falar que todo o design dos vasos sanitários teria que ser completamente revisto. Isso sem contar na possibilidade do cheiro chegar bem mais rápido até o nariz, dada a curta distância. Pois, para o Paulo, o que ele mudaria com certeza seria a posição dos olhos. Se pudesse, ele trocaria o lugar das orelhas com o dos olhos. As pessoas teriam duas orelhas na parte da frente da cabeça, acima do nariz. E agora o mais importante, 2 olhos nas laterais da cabeça. Seria, segundo ele, uma maneira estupenda de evitar o contato visual. Como trocar um olhar direto? Se a sua cabeça está virada para frente, mas cada olho está virado em outras direções, e ainda por cima diferentes e opostas entre si. Ainda olhando fixamente o vidro de palmito, subitamente lhe ocorre que está segurando nas mãos uma planta em extinção. O Paulo é um leitor digital voraz e passa horas na internet, vagando de sites para blogs, para vlogs, para redes sociais e de volta para sites. Meses atrás, ele aprendeu que o palmito é uma planta que não se regenera depois da extração. Você retira a parte comestível de dentro do tronco da palmeira e ela morre. Simples e cruel assim. Então, ou o que ele está segurando nas mãos é algo raro como um orangotango de Sumatra, ou estão vendendo pupunha como se fosse palmito, o que configura falsidade ideológica por parte da empresa produtora ou da revendedora. Ou será que a culpa é de quem faz a publicidade do palmito? Talvez de quem cria o rótulo que vai nos vidros? Seria melhor denunciar? Procurar algum órgão de defesa do consumidor? Quem sabe a própria gerência do supermercado. Será que eles estão a par desse crime? Além de falsidade ideológica, é também um crime ambiental? Bêbado de tantas opções, ele simplesmente devolve o vidro de palmito de volta na prateleira. Mas não sem antes imaginar como deveriam ser as robustas extensões da Mata Atlântica, quando ainda era carregada de sua vegetação nativa repleta de milhares de palmeiras. Sonhando acordado, cenas de bandos de índios seminus passam pela sua cabeça, em jangadas rústicas,
ou às vezes em ocas, construídas em pequenas clareiras abertas no meio da mata densa. Um índio jovem e de corpo torneado rasga as cascas externas de uma palmeira e se alimenta da polpa branca, espalhando ao seu redor uma sensualidade primitiva difícil de resistir. É preciso frisar que é extremamente fácil para o Paulo se transportar para outras épocas, mas essa cena pitoresca do Brasil colônia em especial faz emergir de volta um personagem do qual ele não consegue se livrar. Curiosamente, ao sair do corredor de enlatados, molhos e temperos e entrar no de biscoitos, chocolates e bolachas, ele o encontra. Ele está lá, parado na frente de uma caixinha de chocolate em pó, rindo sem parar. É o Padre Anchieta. Você precisa entender, é isso, não lembro, você precisa entender que a vida do Paulo ela é povoada de muitas pessoas que ele sequer consegue afirmar que são pessoas que realmente existem. No caso desse padre, ele nunca chegou a fazer a pergunta direta: você existe de verdade? Como ele fez anos atrás com aquela garota tatuada que ele conheceu por aplicativo na época em que ele ainda saía com mulheres. No segundo encontro, o Paulo duvidou seriamente que ela pudesse existir, simplesmente pelo fato de que ele jamais tinha tido um segundo encontro com alguém. Antes que o iminente primeiro beijo entre eles viesse a acontecer, sentados num ponto de ônibus vazio na frente da pracinha, o Paulo solta de uma vez: você existe de verdade? Ela entende a pergunta como um elogio e fica lisonjeada. Para, Paulo, eu não achei que você fosse romântico, que falasse esse tipo de coisa. Ele se explica e insiste. Não, eu quero saber mesmo se você existe de verdade ou se é só imaginação minha. Ela estranha. Como assim, Paulo? Eu não estou entendendo. E ele continua, ingenuamente. Eu nunca sei muito bem se as pessoas com quem eu falo são de verdade. Ela fica quieta, olhando para ele um bom tempo. Depois olha para o chão, ajeita a fivela da sandália e vai embora. A rigor, o Paulo não sabe, nem sabe ao certo se é o próprio Padre Anchieta mesmo. Talvez seja só mais um desses doidos que andam pela cidade. Ele só chegou a essa conclusão juntando uma série de informações soltas, depoimentos e frases específicas que o senhorzinho de cabelo grisalho e batina surrada deixou escapar nos vários encontros que eles tiveram em diferentes lugares do bairro. Às vezes, o padre aparece na praça, quando o Paulo vai tomar um solzinho da tarde ou ver os cachorros brincando naquela área reservada. Ele adora cachorros, mas se acha incapaz de cuidar de qualquer outra coisa viva que não seja ele mesmo. O padre também já apareceu no hall do prédio do Paulo, no restaurante Aquilo, em que ele almoça de vez em quando, na livraria, espiando os livros pela vitrine. Mas no supermercado é a primeira vez. A relação que eles desenvolveram ao longo desses encontros não é das melhores. O que tem nessa caixa dos padres? Pelo jeito que esse aqui lambe o dedo, deve ser uma iguaria.
Pergunta o religioso, olhando a caixa vermelha nas mãos e deixando totalmente visível a tonsura no alto da cabeça. Chocolate em pó, responde o Paulo, secamente. Nunca ouvi falar. Chocolate. É bom? Acha que eu levo para experimentar? Eu duvido que uma pessoa da sua idade não sabe o que é chocolate. Responde o Paulo sem pensar, mas não exatamente arrependido da sua quase falta de educação. Ele detesta perder o controle e se deixar levar pelas suas próprias emoções. É muita impertinência da sua parte me chamar de velho, diz o padre, escandindo as sílabas lentamente e com irritante amabilidade. Mas é isso que você é, eu sinto dizer. Um velho vestido de padre. Eu não estou vestido de padre, eu sou um padre. Percebe a diferença? Habitus qui, monachus non. Faz um monge sim. E pare de gastar o seu latim só para me impressionar. É preciso explicar que o Paulo havia estudado latim na faculdade, numa sala escura de um prédio decadente com o nome pomposo de Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Embora gostasse muito dessas aulas e tivesse desenvolvido uma paixão platônica pelo professor, incomumente atraente para aquele corpo docente, ainda assim, ele preferia as aulas de línguas indígenas, sua obsessão oculta. É que você é a única pessoa que eu conheço que entende latim. Tenta se explicar ao jovem sem muita convicção. Infelizmente não serve mais para muita coisa. Triste época. Também acho. Você prefere a sua época, eu imagino. Pronto. Essa provocação específica acontece toda vez que eles dois se encontram. É quase patético para ambos a chegada tão previsível desse momento. O que você quer dizer com a minha época? Eu não estou te entendendo. Se eu levar uma caixinha dessas aqui, é bom para comer com o quê? Não pense que eu não sei quem você é. Eu sei, viu? Não pense que você me engana, eu sei quem você é. Colégio de São Paulo, 1554. Eu sei de qual, quer que eu repita? A 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554, celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa no dia da conversão do apóstolo São Paulo e por isso a ele dedicamos a nossa casa. Talvez a intenção de vocês tenha sido até boa, mas olha só no que aquilo se transformou. Internamente, o Paulo gosta de culpar a figura do padre Anchieta pelas mazelas da cidade. Ele odeia morar em São Paulo, mas ao mesmo tempo não consegue ir embora. Na sua fantasia, que pode facilmente se tornar desmedida e sair do seu controle. Se ele pudesse voltar no tempo, com certeza tentaria impedir que aquela missa acontecesse, que aquela bosta daquele colégio fosse fundado, que aquele desgraçado do Manuel da Nóbrega e os dois noviços idiotas... Pois é. Ele sabe que eles eram praticamente meninos e que o José tinha só 19 anos. Parece meio cruel você colocar uma responsabilidade dessa em alguém que é praticamente um adolescente. Mas eu odeio a porra dessa cidade. Eu odeio esse pátio desse colégio. Eu odeio esse padre. Eu quero que todos eles vão. Puta que o pariu! Eu quero que essa cidade se afunde na própria merda. E cada vez que eu penso nisso e na droga da minha vida, eu tenho vontade de chorar.
e de gritar e de sair batendo nas pessoas. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Calma, Paulo de Tarso. As pessoas estão observando. Provoca o padre. Ciente de que chamar o rapaz pelo nome composto e ao mesmo tempo colocar a mão sobre o seu ombro, ao invés de acalmá-lo, vai deixá-lo ainda mais irritado. Por alguma razão, a ideia é exatamente essa. Não me chame de Paulo de Tarso, você sabe que eu odeio esse nome! Responde o Paulo sem pensar no esboço de grito com o qual ele mesmo se assusta. Olha, não tem nada de muito interessante acontecendo nesse supermercado hoje. Então, acho que já deu a minha hora. Aproveite o chocolate. Leve uma dessas aqui para comer junto. Chama leite condensado. Ao lado do caixa, o padre Anchieta ainda consegue ver de longe o Paulo de Tarso andando com passos curtos e rápidos pela calçada esburacada e cheia de pedintes espalhados pelo chão, balançando a sua sacolinha plástica. Dá para ver que ele gesticula muito. Com ninguém. E o tempo todo fala. Fala muito. Aparentemente, sozinho. Ele lamenta internamente, enquanto imagina a panela de brigadeiro com a qual o rapaz vai se lambuzar quando chegar em casa. De repente, ela se viu sozinha com a criança no carrinho de bebê. Com o garotinho. Ele devia ter uns 2 anos, no máximo, talvez um pouco menos. A sua amiga de escola e vizinha moravam em casas geminadas, dessas que praticamente não existem mais. Sua amiga tinha ido comprar goma de mascar na padaria da esquina. Dessas que praticamente não existem mais. Para elas brincarem de soprar bolas e colarem nas formigas que andavam pelo varal. Quem sabe funcionariam como paraquedas para os insetos. Já no corredor, quase no portão, grita a amiga: "Cuida uns minutinhos aí do meu irmão!" Muriel não era uma menina como as outras. Tinha meninas de muitos tipos diferentes, tanto na escola quanto na vizinhança. Tinham as ridiculamente convencionais, as ligeiramente masculinas, as pateticamente alegres, as grosseiramente solidárias, as horrivelmente inteligentes ou as brilhantemente vingativas.
sua mente tagarela, Muriel as categorizava sem cessar, mas não por um ímpeto de organização e controle, mas porque ela desejava a todo custo encontrar alguém a quem ela pudesse se equiparar. Ela ansiava por pertencimento. Embora ele escorregasse nas suas mãos como plástico derretido. Igual o plástico que ela via queimar lá na areia do quintal quando roubava uns potinhos de iogurte no lixo e ateava fogo, só pelo prazer de ver alguma coisa queimar. Em muitos momentos, ela desejava ser apenas uma formiga. E não ela mesma. Muriel, 9 anos e 10 meses, cabelos castanhos, ondulados e secos, corpo fino e dentes graúdos. Recentemente, o último dente da frente tinha caído, deixando aquele buraco tremendo na frente do sorriso tímido de olhar baixo, que era sua marca característica. Ela passava horas no quintal, olhando a fila de formigas, atravessando celeremente a vastidão do mundo pelos varais vazios. Desejava avidamente ser uma delas, já que sempre andavam em bando. Uma fila indiana pode ser considerada um bando? Refletia às vezes, enquanto preparava sua seringa com água para eliminar de longe as formigas menos afortunadas com seu jato letal. Elas morrem se caem da altura do varal. O céu de formigas teria formato de formigueiro? Ponderava às vezes, invadida por esfuziante decepção. Mas agora, às 10h05 de uma manhã ensolarada de terça-feira, ela se viu sozinha com a criança no carrinho de bebê. Pablo era o nome dele. De imediato, a simples lembrança do nome provocou-lhe uma tal sensação de indisposição que ela teve uma ânsia horrenda de sair correndo dali e se esconder debaixo da sua cama na coxa pesada. Pablo. Pobre Pablo. Pablo é o diabo, ela pensou gargalhando. A criança de propaganda de fralda afivelada no carrinho a olhava com uma simpatia aterrorizante que Muriel não conseguia suportar. Tinha o rostinho sujo, o nariz perenemente escorrendo. Mas ainda assim era uma criança linda, luminosa, feliz, de uma vivacidade irritante, deprimente para Muriel. Num único segundo particular, como se tivesse havido uma breve pausa no fluxo do espaço-tempo, Muriel compreendeu com todas as suas células que o odiava. Perfeito demais para ser amado. Só restava odiá-lo com fervor. Era nesses momentos que Muriel se surpreendia. E quase sempre sentia um medo irrefreável de si mesma. Medo dos seus pensamentos, medo da sua falta de censura, medo de se sentir mais inadequada, o que já era para ela mais do que o bastante. A sua inadequação era um dos seus algozes mais insidiosos e potencialmente violentos. Como uma daquelas latas de querosene que seu pai guarda debaixo da pia, mas está perto demais da chama do fogão. Esse sentimento invariavelmente acendia nela um sinal de alerta e fazia Muriel oscilar desesperadamente entre os dois lados de uma enorme gangorra. Correndo pela tábua, ela avança em direção a um dos lados onde uma multidão de parentes, personagens e amiguinhos da escola gritam em uníssono: certo! Logo ela se assusta com o coro arrebatado e recua até a outra ponta, onde outra multidão de personagens, colegas e parentes gritam ainda mais alto: errado! Muriel sabe que existe dentro do seu peito
Uma lata de querosene prestes a explodir. Ela quase sempre soube. Assim como os potinhos de iogurte, ela adoraria ver o conteúdo dessa lata queimar, ser engolfada pelas chamas que existem dentro dela mesma. Mas Muriel ainda tem medo. Ela não sabe que irá liberar todo o seu combustível e ficará bêbada de fogo em questão de 1 década, talvez um pouco mais. Ela não sabe que a sua inadequação a fará alçar voos inacreditáveis em direção a mundos onde poucos ousam aterrissar. Ela não sabe que a verdadeira liberdade está bem longe dali. Ela não sabe que sempre sentiu, sente hoje e eternamente sentirá ódio. Mais especificamente um ódio que surge das moléculas que ela respira quando interage com o sexo masculino. Não com o feminino. Só com o masculino. Por hora isso é meramente intuitivo e assustador, né? Compreender sem compreender totalmente que é nas mulheres que está a sua morada, seu refúgio. Que é com elas que Muriel sente um desejo de se fundir e virar uma só pessoa. Para uma criança de 9 anos, 10 meses, não é o suficiente para estar em contínuo estado de iminente terror. Mas agora, sentada no degrau que separa a cozinha do quintal, ela desfruta do momento de poder depositado temporariamente em suas mãos. A sua amiga deve chegar a qualquer momento. Levemente consciente da combinação explosiva desses 2 elementos, poder e ódio, ela agarra um enorme torrão de terra entre as mãos. Choveu durante a madrugada, então a terra tá cheia de minhocas e tatuzinhos. Então ela separa porções menores a partir do torrão principal e os enrola, feito deliciosos brigadeiros. E um a um, ela enfia na boca de Pablo. A criança curiosa não resiste em provar o primeiro, talvez com a vaga lembrança das pequenas esferas cobertas de chocolate granulado, mas ela logo rejeita o sabor, deixando escorrer aquela massa escura e densa. 2 tatuzinhos tentam fugir pelo canto da boca e depois pelo queixo, mas a Muriel não se dá por vencida e empurra para dentro da boca dele mais um pedacinho de terra. A próxima enfia até a garganta, empurrando com o dedo do meio. E depois outra. Os olhos do garoto lacrimejam, mas ele não chora propriamente. As lágrimas se misturam com a secreção do nariz e com aquela saliva escura. Mas, mesmo nesse estado, Pablo Diablo continua com as mesmas feições angelicais, com a mesma expressão de querubim de igreja e com a mesma antipática docilidade. Como era de costume, Muriel não sabe distinguir se ela está sentindo frustração ou satisfação. Muriel, o chiclete! Diz a amiga lá no portão. Eu já vou indo aí, responde ela enquanto levanta do degrau. Seu caminho só é interrompido quando ela avista uma fila de formigas correndo entre os muros que separam as casas geminadas. E uma a uma ela arremessa todas usando o indicador como um gatilho. Bom, por hoje chega de formigas. Agora tudo que eu quero é um chiclete.
Otávio não se achava bonito nem nada. Então foi uma surpresa quando ele percebeu que o Jonas estava afim dele. Porque o Jonas era aquele tipo de cara que todo mundo, mas todo mundo mesmo, queria pegar. O fato do Jonas ser meio quietão só deixava ele mais gato ainda. Do nada, ele tinha começado a chamar o Otávio de Tavinho, que se viu na obrigação de retribuir e acabou no áudio de WhatsApp saindo com um beijão, John! Com aquele J de pronúncia em inglês. John. Eles se conheceram por causa do trabalho. O Jonas veio trabalhar na empresa que o Tavinho trabalhava e meio que ficou sob os cuidados dele. No primeiro dia, a coisa que o Tavinho logo reparou foram os bíceps torneados do John. Depois, quando a lâmpada da copa queimou, quando alguém teve a ideia de buscar uma nova no almoxarifado, o John já vinha voltando com escada e lâmpada nova. Empoleirado nos degraus de alumínio com aqueles magníficos braços esticados para cima, a camiseta do John subiu. E o Tavinho precisou se controlar para não dar bandeira demais. Mas com aquele abdômen aparecendo nu como veio ao mundo, a coisa era difícil. O Tavinho ficou especialmente perplexo e apaspalhado com um desenho perfeito que os pelos, na verdade, era mais como uma penugem fina e escura, faziam a partir do umbigo, descendo e afunilando até se tornarem uma faixa. Uma linha tão delgada que parecia ter sido desenhada nanquim em cima da pele do John. E tinha a pele. A pele. A pele era perfumada, era perenemente acobreada, um tom exótico de bronzeado que dava uma sensação anacrônica, como se o John tivesse saído diretamente de um Lawrence da Arábia, ou um Simba, o marujo, o que era complementado pela barba no comprimento certo e por uma pinta escura do lado do nariz. Até hoje, ninguém sabe dizer ao certo quem chamou quem para o primeiro rolê. Mas o que é certo é que eles saíram da Torre Espelhada, cafona, perto da Paulista, e foram naquela feirinha gastronômica comer acarajé. Obviamente não existe comida pior para se comer na primeira vez que você sai com alguém, mas enfim. Aí o John mandou assim, a gente podia tomar um café lá em casa, né? São só 3 estações de metrô, 2 quadras andando. A combinação foi estranha, mas foi essa mesmo, acredite se quiser. Acarajé, café e o primeiro beijo. O Tavinho não se aguentava. O coração dele quase saindo pela boca, tamanha excitação. Aquela escultura em forma de homem, a fim dele, dos braços dele. Os seus lábios nos lábios dele. Como era possível? Como era possível? Eles marcaram de se ver no dia seguinte. E no dia seguinte, e ainda no dia seguinte também. Naquele mês, tirando as horas que eles passavam juntos no escritório, eles saíram 23 vezes. O sexo no começo foi um pouco estranho, mas o John teve paciência com a falta de autoestima do Tavinho, que transformava a coisa toda num episódio levemente patético, de timidez misturado com afobação. Mas não demorou muito até eles se ajeitarem, se encaixarem, e para o Tavinho descobrir o verdadeiro paraíso na Terra. Quando eles atravessaram a prodigiosa marca do primeiro mês, o Tavinho levou o John para jantar num restaurante daqueles mais caros. Afinal de contas, a data merecia. Eles mereciam. Mas, enquanto eles degustavam culinária fusion com inspiração tailandesa, a tela do celular do John começou a pipocar de notificações. O Tavinho não conseguiu não achar estranho aquela quantidade de mensagens naquela hora da noite, mas não falou nada. Continuou comendo seu Thai calamari. Quando o Jonas pediu licença para ir no banheiro, ele até pensou em ir junto para ver se o John não ia responder as mensagens. Calma, Otávio. Calma, Otávio. Calma. Ele repetiu como um mantra, enquanto entornava a jarra de chá de lima da Pérsia. Ai, com gengibre. Quando o John voltou do banheiro, ele colocou o celular em cima da mesa, com a tela virada para baixo. 3 dias depois,
no escritório, cuja rotina era exaustivamente igual todos os dias da semana, o Tavinho encerrou a sua sessão no computador, terminou de tomar o restinho de café que ainda tinha na caneca, pegou sua jaqueta, colocou o celular no bolso de fora da mochila e bateu a porta da sala, avançando pelo corredor sem janelas que ia dar na sala dos estagiários. Mas nesse dia, o Jonas não estava lá. Ah, ele já saiu já, tem mais de meia hora. Avisou com excesso de prontidão e entusiasmo a estagiária do cabelo colorido, que sabia quase tudo da vida de quase todo mundo. O Tavinho ficou sem chão. Como assim ele foi embora sem me avisar? Praticamente sem pensar, como se entrasse numa espécie de transe, ele pegou o celular e ligou para o John. 7 toques angustiantes e caixa postal. Ligou de novo. Outra vez 7 toques e mais uma vez caixa postal. Tabata, ele falou para onde que ele ia ou por que ele precisou sair tão cedo? O meu nome é Thalita, seu Otávio, e não, ele não falou nada. Mas ele trocou muitas mensagens no WhatsApp antes de pegar a mochila e sair correndo. Ela respondeu sordidamente, saboreando as palavras como se fossem suculentas carolinas de chocolate. O senhor quer que eu... Mas o Tavinho já estava dentro do elevador. Desnorteado e sem saber o que fazer, ele entrou no carro e dirigiu até a casa do John. Era um daqueles prédios sem portaria, com a campainha na calçada. Tocou, ninguém atendeu. Pegou o celular e ligou de novo, mas dessa vez é o caixa postal direto. Entrou no WhatsApp. O John não estava online. Gravou um áudio, com a voz mais natural que conseguiu fazer, tentando disfarçar o pânico. Oi, John, tudo bem? Eu passei na sua sala às 6, mas você já tinha ido embora. Como hoje é sexta, achei que a gente já ia emendar no happy hour. Quando der, me dá um toque. Beijo. Alguns segundos depois de enviar, se arrependeu. Mas se atrapalhou tanto que não só não conseguiu não apagar a mensagem, mas encaminhou ela para o grupo do escritório. Não, tentou apagar de novo. Dessa vez encaminhou para sua mãe. Jogou o celular com toda a força no chão e espatifou a tela. Por fim, depois de checar as 2 janelas do apartamento do John algumas dezenas de vezes, até se certificar que eram as janelas corretas e que estavam apagadas, ele decidiu que ia esperar ali. Ainda tinha movimento na rua, então ele entrou num desses botecos de esquina e pediu um café. Foram mais 2 cafés até ele decidir pedir uma cerveja. E mais 2 cervejas até ele decidir pedir um conhaque. De minuto em minuto, ele olhava a entrada do prédio do John e o trecho de calçada que ia da esquina até a entrada do prédio e o outro trecho de calçada do prédio até a esquina da outra rua. E as 2 janelas, ainda apagadas. Por fim, o boteco fechou. Agora só restava para o Tavinho entrar no carro, visto que o pouco movimento que tinha na rua, bares principalmente, já estava abaixando as portas. Eram 11 da noite. Ele mal podia acreditar que faziam 4 horas que ele estava ali. A rigor, ele nem sabia disso, visto que o seu celular tinha parado de funcionar, por causa da tela esmigalhada. Logo, os carros começaram a rarear, e em pouco tempo, o dele era o único estacionado naquele quarteirão. Não. Ele não podia ficar ali. Ia dar muito na cara quando o John chegasse em casa. A última coisa que o gostoso com quem você está saindo há 1 mês precisa saber é que você passou a sexta-feira à noite, pantlado na porta do prédio dele, esperando ele chegar em casa. Não. Ele ia dar a volta no quarteirão e estacionar na rua transversal, de onde ele facilmente conseguiria continuar observando a portaria e as 2 janelas, ainda apagadas. Quando estacionou, sentiu subitamente a maior sensação de desamparo que já tinha sentido em toda a sua vida. Imaginou a si mesmo como uma criança indefesa, abandonada pelos pais. Não que isso tivesse qualquer lastro com a realidade. Seus pais estavam vivos, casados, e a relação com eles era ótima, na verdade. Mas imaginou o John se divertindo e bebendo
e dando risada com outras pessoas, com outro homem, e ele ali, naquela rua deserta, desprezado pelo grande amor da sua vida. Tentou chorar, mas ele estava tão irritado que nenhuma lágrima escorreu pelo rosto. Ele só conseguia sentir duas coisas: raiva do John e pena de si próprio. Quando saiu desse devaneio, o Tavinho se lembrou da entrada do prédio e das duas janelas que tinha abandonado por alguns minutos. E lá estavam elas, acesas. Como ele podia ter deixado escapar o momento pelo qual ele estava há horas esperando? Saiu do carro e foi caminhando decidido em direção à campainha. Mas no meio do caminho, um vulto apareceu na janela. O Tavinho, num ímpeto, completamente movido por um instinto de sobrevivência desses mais ancestrais, se escondeu atrás de um poste. Com muito cuidado, ele escorregou a cabeça de leve e conseguiu colocar a janela no campo de visão. Era o John. Conseguiu ver perfeitamente que ele estava de cueca. Aquele corpo ele era capaz de reconhecer de longe. Viu que ele tirava um cigarro do maço. Viu o John acender o cigarro e a fumaça subir na contraluz. Por um momento, se inebriou com a imagem e com o homem perfeito dentro do quadro. O homem que se chamava Jonas e pertencia a ele. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, o impensável aconteceu. A luz se apagou. Mas o Jonas continuava ali, debruçado no peitoril da janela, fumando. Como ele poderia estar imóvel no peitoril da janela e mesmo assim ter apagado a luz? Depois de mais uma tragada, com muito esforço, o Tavinho ainda conseguiu ver a brasa ardendo uma última vez. O Jonas se virou para trás. Tinha mais alguém com ele no apartamento? Essa foi a pessoa que apagou a luz. Essa pessoa era um homem? Por que o Jonas estava com alguém em casa e estava só de cueca? Foi essa pessoa que o chamou e fez com que ele se virasse para trás. O Jonas gostava de fumar um cigarro antes ou depois de transar, Tavinho? Antes ou depois de transar? Tavinho, faz um esforço para lembrar. Nem faz tanto tempo assim. Ele fumava antes ou depois de transar, Tavinho? Faz um esforço, Tavinho. Não faz tanto tempo assim, Tavinho. Antes ou depois de transar? Faz um esforço, Tavinho! A essa altura, ele já estava completamente ensopado na chuva, escondido atrás do poste. Ele não iria se lembrar, depois, de como entrou no carro e dirigiu até o seu apartamento. Ele não iria se lembrar se o que escorria pelo seu rosto eram lágrimas ou se era água da chuva. Ele não iria se lembrar de como entrou em casa e tirou toda a sua roupa, ainda na sala. Nem de como foi direto à garrafa de uísque e começou a beber no gargalo. Ele não iria se lembrar de como conseguiu ligar o aparelho de som, achar o álbum do Johnny Hooker e escolher uma música que ele colocou para tocar no modo repeat. Por fim, ele não iria se lembrar de como, só de cueca e com uma garrafa de uísque na mão, ele escorregou lentamente as costas pela parede, quase numa câmera lenta, como na novela, enquanto ecoava aquelas palavras, quase como um eco lamurioso, aquele chamado ao seu homem, que agora jazia nos braços de outro amante. Volta, que o caminho dessa dor me atravessa, que a vida não mais me interessa. Se você vai viver com um outro rapaz, volta, que eu perdoo teus caminhos, teus vícios, que eu volto até o início, te carregando mais uma vez, de volta do bar. Volta,
que sem você eu já não posso viver. É impossível ter de escolher entre o teu cheiro e nada mais. Volta, me diz que o nosso amor não é uma mentira e que você ainda precisa mais uma vez se desculpar. Volta. Então procurei, nos bailes da aurora me lamentei e confesso que talvez joguei tuas fotos e discos no mar. Então procurei pelo teu cheiro nas ruas que andei, nos corpos dos homens que amei, tentando em vão te encontrar. Pode ser que a nossa história seja mais uma quimera e pode o nosso teto a lá para o rio desabar. Pode ser que passe o nosso tempo como qualquer primavera. Me espera, me espera. Eu vou voltar, volta, volta, volta. Volta, 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 volta,